Bomba no Flamengo. Possível troca entre Gabigol e Dudu. Isso mesmo. Essas notícias e muito mais você só acompanha aqui. Então assista esse vídeo até o final para entender toda essa polêmica. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E nos ajude com aquele like e se inscrevendo no nosso canal. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Juventude e Flamengo. Aliás, o jogo em Caxias do Sul não é um lugar que o Flamengo costuma se dar bem. Mas é nesta terra que nasceu o técnico Tite. Boa. Vamos dar uma olhadinha agora nas notícias dos dois lados. Partiu. A noite desta quarta-feira será especial para o técnico Tite. Logo mais, o Flamengo visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um lugar muito especial para o comandante rubro-negro. Talvez eu tenha o privilégio de voltar numa terra onde eu nasci, onde eu tenho grandes amigos, tanto do lado do Caxias como do Juventude, onde joguei nos dois clubes, onde fui técnico dos dois clubes, onde tenho o privilégio também de ter sido educado pelo senhor Agenor e pela dona Ivone, ter estudado no Emílio Meyer, então eu tenho uma série de componentes emocionais muito fortes em Caxias. Apesar de toda a memória afetiva, Tite sabe que a missão de vencer não será fácil. A última vez que o time carioca bateu o Juventude em Caxias do Sul foi pelo Brasileirão de 1997. Já são quase 27 anos desde o último triunfo do rubro-negro longe do Rio de Janeiro. Com a responsabilidade exata da dimensão do momento que nós estamos, do desempenho que a gente precisa ter, de buscar vencer sendo melhor. Tudo isso engloba. Em busca de voltar a vencer no estádio Alfredo Jaconi, o Flamengo do técnico Tite terá mudanças no time titular. O atacante Bruno Henrique, por exemplo, teve um trauma no pé esquerdo e fica fora deste confronto. Em seu lugar, atua o jovem Vitor Hugo. Já o zagueiro Davi Luiz será poupado e dá lugar a Léo Pereira. O camisa 23 sentiu dores no joelho no clássico contra o Fluminense e, apesar de ter viajado para Caxias, começa no banco de reservas. No mais, o time do Fla deve ser o mesmo da última rodada. A vitória é consequência. Ela é consequência de ser melhor. Ser melhor dentro da regra do jogo, sendo a equipe mais disciplinada que o campeonato que o Flamengo é. O Flamengo não é só líder. Ele é a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser o melhor dentro do campo. Bom, quero mostrar a tabela aqui. Eu sei que todo mundo tá de olho nessa tabela, que tá bem maluca. Não tá normal essa tabela. Mas o Flamengo na liderança não é nada fora do comum. Corinthians, Grêmio e Fluminense. Óbvio que isso aqui vai mudar na minha opinião. E na primeira parte da tabela ali, tanto o Atlético Paranaense quanto o São Paulo poderiam estar melhor dentro dessa classificação. Vacilaram nas últimas rodadas. O que você tem visto do Flamengo? O que mais chama a atenção? Porque há um mês o Tite era questionado no comando técnico, hoje tem o seu nome gritado pelo torcedor. Porque o Flamengo naquele momento não conseguia jogar bem, às vezes até ganhava o jogo por 1-0, resultado curtinho, e o torcedor do Flamengo criticava e cobrava porque pela qualidade que o elenco tem, poderia jogar melhor. Porque o caso do Flamengo, por essa qualidade técnica que os jogadores têm, não basta só vencer, você tem que convencer. O Tite passou por essa cobrança. A partir desse momento, os jogadores deram a resposta. Tem um elenco muito bom, tanto é que tem muitos jogadores importantes cedidos a seleções aí que estão jogando a Copa América, De La Cruz, Arrascaeta, por exemplo, são dois grandíssimos jogadores e mesmo assim o Flamengo conseguiu aí a busca, né, pela liderança do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol. Na aba ESPN, a escalada com Pedro Henrique Torre. Belíssimo gancho, tá? Eu falei que estava cansada das referências de montanha, mas essa foi boa, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, bom dia para todos. Está cada vez melhor o Bruno nessa, hein? Cada vez pegando um gancho melhor. Vamos trabalhando dia a dia como o Flamengo nessa montanha do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Flamengo aí líder da competição, 24 pontos, vai rodada a rodada, mas agora tem um baita de um desafio, né? Encarar o Juventude lá em Caxias do Sul, como a gente dizia ontem, sempre muito complicado. O Flamengo não vence lá desde 97, 12 jogos, 6 empates e 6 vitórias do Juventude, então tem esse tabu.
e tem dificuldades também, além dos convocados, tem lesões. O Flamengo não vai contar com o Cebolinha, isso daí já era esperado para algum tempo, mas também tem a questão do Bruno Henrique. Ontem o Flamengo divulgou que, de fato, de última hora ali, de última hora não, porque teve o Fla-Flu e tal, mas o Flamengo divulgou na última hora que o Bruno Henrique sofreu uma pancada no pé ali, um trauma, mas não tem fratura, mas vai ficar, de fato, trabalhando no CT, no Ninho do Urubu, em tratamento, quem sabe, para jogar domingo contra o Cruzeiro no Maracanã. E aí, diante disso, o técnico Tite vai ter que, enfim, fazer algum tipo, não propriamente de adaptação, porque o Vitor Hugo, embora por muito tempo tenha jogado no meio de campo, na base ele jogava mais avançado, né? Um jogador mais avançado, então vai fazer aquele lado esquerdo, já fez algumas vezes com o próprio técnico Tite, então vai ser a opção mais à frente. O Davi Luiz viajou, algumas dores no joelho, treinou ontem, mas deve ser, digamos assim, poupado como uma opção. Fabrício Bruno e Léo Pereira na defesa. Então o Flamengo vai tentar vencer esse tabu para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. 24 pontos, quem sabe chegar a 27, superar o Juventude, sempre um jogo muito difícil. A delegação saiu do Rio de Janeiro ontem à tarde, foi para Canoas, de Canoas pegou um ônibus, 2 horas de viagem, chegou por lá e aí está na expectativa de encarar um jogo bem difícil nessa noite, às 20 horas, no Alfredo Jaconi. Uns desfalques novos aí, rodada a rodada, vão surgindo, natural. Os da Copa América estão de sempre, a torcida do Flamengo até fazendo a torcida contra o Chile, ontem que perdeu para a Argentina, para ter o Pulgar o mais rápido possível de volta, né? Mas enquanto eles estão fora, os 5 da Copa América, o Flamengo também vai tendo de lidar com alguns problemas que aparecem no meio do caminho, como por exemplo o Bruno Henrique. Bruno Henrique sofreu um trauma no Fla-Flu do último domingo no pé esquerdo, e aí fez exames, não tem fratura, mas vai se recuperar no Ninho do Urubu, não viajou lá para Caxias do Sul, então fica fora dessa partida. E aí é um problema porque o Cebolinha também está com um problema físico, então ele tem um problema no quadril do lado direito, basicamente aí mais de 3 semanas, talvez um mês, então o prazo já está correndo há algum tempinho, então vai ficar de molho por um tempo. Aquele lado esquerdo ali do ataque vai de fato ser um problema para o Tite. Ele vai colocar o garoto Vitor Hugo, jogou bastante com o Sampaoli, enfim, com outros treinadores, mais no meio de campo, mas na base era um garoto mais ofensivo, jogava mais à frente, e com o Tite já chegou a atuar mais à frente no ataque mesmo do Flamengo. Vai ser utilizado pelo lado esquerdo do campo, aquela função ali, ver se vai ter algum tipo de adaptação durante o desenvolvimento da partida, de instrução do Tite, mas essa a ideia. Então o Flamengo vai se adaptando como o campeonato se apresenta, 24 pontos na tabela, se vencer segue líder tranquilamente, mas se tiver algum tropeço, que tem sido comum nesses jogos contra o Juventude, pelo menos aí desde 97 foi a última vitória, né? 1-0, de lá para cá 12 jogos, 6 empates e 6 derrotas do Flamengo, então o Flamengo vai ter um problemão lá em Caxias do Sul. Davi Luiz, com algumas dores no joelho, viajou, só que deve ficar no banco de reservas como opção. Fabrício Bruno e Léo Pereira devem formar a defesa. É o Flamengo que vai se remendando aos poucos. E aí, como você gosta, Bruno, subindo a montanha durante a Copa América. Um abraço para você, um beijo para Mari. É uma loucura isso. Esquecemos daí, né? de mas é a rodada 12, tá bom? Rodada 12. Rodada 12. Facicani, quem fecha esta quarta-feira na liderança do Campeonato Brasileiro? Palmeiras ou Botafogo? Ou Flamengo? Acredito que o Flamengo. O Flamengo joga fora, hein? Palmeiras também. Dois, né? O Flamengo joga com o Juventude, hein? Mas o Palmeiras pega o Fortaleza. Mas o Flamengo, o time do Fortaleza, do Juventude é forte, hein? Do Fortaleza mais. Deixa eu só falar um negócio. Vamos já tocar nesse jogo. O Flamengo faz 27 anos que não ganha do Juventude no Rio Grande do Sul. Quantos anos não São joga? 5 empates e 6... são 5 vitórias e 6 empates. O Flamengo não se dá bem lá. Isso é um dado importante. Tá? O Flamengo não se dá bem lá. Agora, o Flamengo vem com uma invencibilidade de 9 partidas. 9 partidas. São 7 vitórias e 2 empates. Nos últimos 10 jogos só perdeu 1. A última derrota foi pro Palestino. Aquela. 1-0, né? 1-0, de fora da área, exatamente. o cara fez. Isso foi no comecinho de maio. Vai fazer quase 2 meses que o Flamengo não perde. E tá jogando sem 8 jogadores. 5 que estão lá
para essa Copa América, né? Os 4 uruguaios, né? Vamos lá, Arrascaeta, De La Cruz, o Vinha e o Varela. Mais o Pulgar do Chile. Machucados estão o Bruno Henrique, o Cebolinha. Tem mais um lesionado aí que eu esqueci quem que é. É Igor Jesus. Igor Jesus, exatamente. Mais o Igor Jesus, tá? Tanto é que no ataque hoje... Vamos ver o campinho, vamos ver como vai o Flamengo. Primeiro a gente vê o Flamengo e depois a gente mostra o Juventude também, claro. O ataque hoje é Luiz Araújo, Pedro e do lado esquerdo o Vitor Hugo. Cara, mesmo assim o Tite não põe o Gabigol. Não põe. Não. Caraca, mas que implicância, cara. Pô, esse é um jogo que dá pra pôr. Você põe o Pedro, sim, mas Gabigol. aí ele teria que mexer no sistema do time. Porque eu não sei se o Gabriel gostaria de jogar aberto novamente. Porque ele se acha um atacante de área, mesma posição do Pedro, o Pedro tá jogando mais do que ele, consequentemente o Tite opta pelo Pedro. Agora, se ele estiver disposto a fazer uma beirada, ele poderia entrar no lugar do Vitor Hugo, tá? Esquece. Passava o Luiz Araújo pra esquerda e ele jogaria na direita. Mas ele não quer isso, ao que tudo indica. Agora, para os dois ficarem centralizados, você teria que fazer um 4-1-3-2. Você poderia fazer com o Gerson, tá? E mudar o sistema. Entendeu? O Gerson não. Você recua o Léo Ortiz, abre o Gerson, centraliza o Lohan e põe alguém pelo lado direito aberto que é o Luiz Araújo. E no lugar do Vitor Hugo... E você não faria isso se você tivesse o Gabigol no banco? Eu faria, claro. Agora é o seguinte, Muda o esquema, aí você qual fala que é o assim, problema? ô Tite, vem cá. Por que você não faz isso? Ele fala assim, escuta, você tem visto os nossos jogos? Tenho. Você percebeu que a gente não perde a 9 partidas? Sim, mas ele pode usar isso aí. Mas eu vai sei, jogar eu sei. igual a vida inteira. Exato, eu sei. Mas eu concordo com você, mas ele pode dizer isso pra você. Tá dando tudo certo, vai mexer por quê? E eu tenho essa arma que pode sair do banco numa eventualidade, numa necessidade que eu venha a ter. Ele hoje é uma pistola d'água, né? Ele tanto não abre mão do esquema que ele coloca Léo Ortiz no meio campo, originalmente um zagueiro. Então, assim, o esquema pro Tite ainda é, sobretudo, mais importante do que os jogadores. Rossi Wesley fala. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é aquela. O Gabriel se dispõe a querer te ajudar como ele já ajudou outros técnicos? A resposta do Tite vai ser não. Porque, com certeza, ele deve... em algum momento de lucidez, espero eu que tenha feito isso, se não fez também é erro do Tite, mas de tentar recuperar o jogador nessa oportunidade. Falou o seguinte, Gabriel, você sabe que o meu centroavante sempre de predileção foi o Pedro, tanto é que eu levei até a Copa do Mundo e você ficou fora. Mas enfim, joga né? Se quiser o espaço tá aqui, vai ter que jogar assim. Quer? Não, prefiro buscar uma vaga como centroavante. Então tá tudo certo, então você fica aí, o Pedro vai continuar ali e joga quando o Pedro se machucar, quando o Pedro ficar suspenso, quando o Pedro for convocado, e tá tudo certo. Então, o Gabriel se acomodou na condição de não fazer mais questão do Flamengo. Porque se fizesse questão do Flamengo, ele queria, obviamente, mostrar pro Flamengo que ele é um jogador útil, que vale o que se investe nele mensalmente, que não é o caso. Então, é aquela coisa, estamos contando os dias para esperar o contrato dele iniciar burocraticamente a chance de assinar um outro vínculo com alguém. Né? É agora, daqui 3 semanas. 3 dias. Não, imagina, nós estamos no dia 25 de junho. É no 1º de julho. 1º de julho, 1º de julho, é verdade. Então, estamos 26, aí daqui a 5 dias. daqui a uma semana, né? E as informações dão conta de que, fato, clubes já têm se movimentado. Mas o grande problema aí, Fazincani, é o seguinte... O Gabriel tem contra si um processo no CAS. Isso é pesado. Você assinaria? Agora não. Agora também a gente Hoje não tem prazo, né? Pra Dizem que vai ser nesse segundo semestre. Segundo semestre pode ser 1º de julho. O que você pode fazer é assinar um contrato e condicionar a manutenção, salário, o cumprimento desse contrato ao que vai acontecer. A validade a partir da decisão do CAS. Olha, Gabriel, você vai assinar por 10 anos, mas se você for suspenso, o contrato está cancelado. É isso. Você quer, não quer. A história do Gabigol tem 2 pontos, assim. A torcida flamenguista ou a diretoria flamenguista sentiu muito a história da camisa corintiana. Pegou muito mal isso internamente. Que, particularmente, pra mim é uma bobagem. Tudo bem. Eu não acho não, cara. Talvez pro início do programa eu explique porque eu acho uma bobagem. Não gostaria de ver o Gabriel jogando no Santos com a camisa do Corinthians. E outro ponto... Ou do Flamengo. Não gostaria. E o torcedor também não gostaria? O torcedor também não gostaria. Você não é mais torcedor. Exatamente. O início do programa talvez explique um pouco essa minha tese. E o outro ponto é a possível
fraude no exame de doping. Isso é bastante grave. Realmente ele fez um corpo mole ali, ele fez uma manha, alguma coisa para atrasar a chegada dos médicos, dos enfermeiros, o pessoal que fosse escolher o exame, mas isso... E é por isso que ele tá sendo, ele vai ser julgado. Eu não acredito em fraude, eu acredito em postura. Ele vai tomar um gancho por postura. Exato. Por comportamento arredio e mal educado. E não pode. Ele vai tomar esse gancho. Ou se tomar, entendeu? Um puxão de orelha. Mas não é por fraude. Eu não desacredito na idoneidade nesse sentido do atleta. Porque aí ele seria, com todo o perdão da palavra, muito mais burro do que já foi nessa história. Você falou, né? Que já tem gente de olho. O que você está sabendo nos últimos dias aí? Olha, a informação que é do André Hernan, colega nosso, é de que o Panathinaikos da Grécia fez uma consulta que eles estão vendendo o Ioannidis, né? Que é o centroavante grego, que fez uma boa campanha e vai partir para outros rumos. Porém... E aqui no Brasil? Então, é isso que eu quero chegar. Não se descarta a hipótese dele jogar no Palmeiras. O que antes era uma utopia. O Abel, por mais que vá... Sormani, se houvesse uma troca entre Dudu e Gabigol, quem se daria melhor nessa conversa aí? Palmeiras ou Flamengo? A questão aí, Flavinho, na minha opinião, é a questão mais da idade, né? O Dudu tá com quantos anos? 32. O Gabriel tem 27. Esse é um problema. São 5 anos. Quantos anos a mais o Dudu pode te dar, de te entregar? Quantos anos a mais o Gabriel pode te entregar? Eu acho que na bola ali no campo é a mesma coisa. Os dois vão te entregar. O Dudu seria importante pro Palmeiras, assim como pro Flamengo, assim como o Gabriel seria importante pro Flamengo. Então eu acho que... Mas você pode pensar, mas se o Dudu, que é um jogador, ele teve essa lesão séria agora, né? Sim. Mas até então eu não me lembro de nenhuma lesão assim. Não teve, exato. Ele pode estar com 32, ele pode jogar mais uns 3 anos numa boa. Se ele te entregar em 3 anos 2 Libertadores, 2 brasileiros, por mais que ele pare de jogar depois de 3 anos, o Gabriel continue jogando, já valeu a troca. E eu acho que o Gabriel no Palmeiras seria muito legal, cara. Eu acho que daria muito certo ali. Se bem que, eu já falei isso aqui, tô dizendo do ponto de vista campo, o comportamento dele é muito complicado. É pior que o Dudu. Muito pior. Eu não sei se o Abel teria condições de domar o Gabriel. Não sei. Gabriel me parece, lembrando do filme, né? Indomável. Um gênio indomável. Só se ele quiser muito falar assim, Abel, eu quero muito trabalhar com você, eu quero provar pro mundo que eu sou o cara, tô de boa aqui, não tem mais rap, eu vou ficar quietinho nesse Essa ano. foto que o Michelete botou é muito boa. A torcida do Palmeiras ama o Gabigol. Claro, toda se vez qualquer ele jogo fez vai isso. acontecer isso. Cartão amarelo pro Michelete aí com essa foto. Uma má educação. Ô Flávio, agora, que seria uma estratégia sobre o que o Fascicani tá falando? Seria uma estratégia inteligente do Gabigol jogar no Palmeiras e não jogar na Grécia. Eu também acho. Claro, jogar no Panathinaikos, puxa vida, ou alguém discorda que o Palmeiras não é maior ele vai time sumir do no que... Panathinaikos. E assim, ninguém vai lembrar que ele existe. Aquela história de fazer ponte, Pregão, mas aí eu vou jogar a Euro e vou fazer gol. Não vai, cara. A gente sabe que não vai. Então vamos jogar aqui no Palmeiras. O Panathinaikos não é um protagonista do futebol europeu. E também não seria se fosse... menos na Grécia. Nem na Grécia. A única coisa que a Grécia fez foi ser campeã da Euro e aqui batendo Portugal. Há 20 anos, 2004. Foi a única Foi uma aberração da história aquilo ali. Muito fora da curva, Entendeu? O Olympiacos acabou tudo bem, ele ganhar a Conference League. Mas assim, entendeu? Não vai sair E outra coisa, na Grécia o basquete é mais forte que o futebol. Muito mais. Não sei se é mais forte. É mais forte. É mais forte. É mais forte. Tanto é a que Grécia é assim. Eles podem até assim tentar equiparar. Mas numa bola dividida, se tiver um Panathinaikos Olympiacos no mesmo dia, no basquete, no futebol, as organizadas vão pro basquete. Eu tava pensando na Turquia, né? Turquia o basquete é forte também. Não, mas na Grécia na Grécia é muito forte. E eles ganharam a Euroliga agora, em cima do Real Madrid, tem todos os jogos lá. Na Grécia é mais. Michelete, coloca o campinho do Juventude pra gente fechar o jogo do Flamengo e depois a gente vai dar um pulinho lá nos Estados Unidos, tem Copa América e dando essa sequência a gente vai voltar ao Campeonato Brasileiro. Esse é o time do Juventude que vai a campo hoje, o Matheus Klaus. Que é filho do nosso Klaus Richmann. Klaus Richmann. Isso, exatamente. Filho do Klaus Richmann.
Exatamente. João Lucas, Danilo Boza. Os dois jogavam no Santos, o João Lucas e o Danilo. Rodrigo Santos tá entrando no lugar de um caboclo lá que tomou cartão amarelo, mas ele... Nossa senhora, o jogador mais violento do futebol. E o Alan Ruschel, né? Que teve envolvido naquele acidente lá da Chapecoense. Né? Que é o que tá continuando. O Alan Ruschel é um vencedor por natureza. Sim. Literalmente, né? Jadson Kaique, Somani Lucas Barbosa e o Nenê, aquele. Né? O Eric e o Gilberto, aquele também, o centroavante. O Lucas Barbosa está jogando, aquilo que eu falei na segunda-feira. Ele não atuou contra o Palmeiras, que estava suspenso. Ele tem sido um dos principais protagonistas desse time, tá? Um dos principais. O Juventude não perdeu em Caxias do Sul até agora. Ele tá vendido? Não, tá emprestado. Ele tem 5 jogos em casa. Olha. 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu até agora. É uma boa campanha. O Roger Machado faz um trabalho legal. E outra coisa, o Roger Machado, discreto, etc e tal, babapá, ele vem fazendo um bom trabalho. Sim. Mas é bom pra isso aí. Pra time sem pressão. E é um time experiente, né? Tem Nenê, tem Gilberto, tem o Alan Ruschel, tem... Entre o Pedrinho e o Lucas Barbosa... O que é? Entre o Pedrinho e o Lucas Barbosa... Me fala. Palpites, Somani. De verdade, Juventude Caxias. Juventude e Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha. André. Tô com o Sormani, acho que o Flamengo vence, ainda que o Juventude esteja mais experiente, 12º colocado na tabela, mas o Flamengo vence e termina a rodada na ponta. Facicani. Bom, você falou que o Flamengo vai terminar líder, né, Facicani? Eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo. Pode empatar e o Palmeiras perder. Quero falar agora sobre o Flamengo, que resolveu pagar cerca de 150 milhões de reais à vista. Transferência bancária. Você teria essa capacidade de pedir os dados do seu parceiro e fazer uma remessa de 150 milhões de reais em uma única vez? Pois vou te explicar o contexto dessa história. O Flamengo realizou uma primeira reunião com o pessoal da prefeitura depois da desapropriação do terreno no gasômetro. Espaço que pertencia à Caixa, o Flamengo oferecia 250 milhões, a Caixa pedia 400 milhões. Para que o negócio saia e o Flamengo possa construir seu estádio no gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio do Eduardo Paes, decidiu interceder, desapropriou o terreno e agora o Flamengo vai fazer o depósito entre 146 milhões e 176 milhões de reais. Nesse encontro entre Flamengo e Prefeitura, ficou combinado que o Flamengo fará o depósito em transferência bancária numa única vez, sem parcelamento, numa grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro. E trata-se de um baita negócio, porque se o Flamengo cogitava gastar 250 milhões de reais com o terreno no gasômetro e pode gastar entre 146 milhões e 176 milhões, há um enorme desconto. Só para completar sobre o assunto estádio, o Fla ainda pensa, cogita, imagina ser capaz de faturar uma baita grana com name rights. Já se especulou, inclusive, a possibilidade de o rubro-negro ter 800 milhões de reais pela venda dos name rights, além da transferência, é só pegar o termo certinho para a gente não... o potencial construtivo da Gávea também deve garantir uma grana ao Flamengo para a construção desse estádio, que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, serão 80 mil pessoas, a maior arena do futebol brasileiro, e no espaço, no entorno do estádio, ainda haverá o que eles estão chamando de Cidade Flamengo, com museu, com estacionamento e também com hotel. A última sobre o Fla, 8 desfalques para o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulga, Igor Jesus, Cebolinha e Bruno Henrique não jogam. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí de todas as notícias? Quais te chamaram mais atenção? Na minha opinião, a que me chamou mais atenção foi essa aí do pessoal da Placar TV falar que tem a possibilidade aí de uma possível troca entre Dudu e Gabigol. Na sua opinião, vocês fariam essa troca de jogadores? Vocês trocariam o Gabigol pelo Dudu, né? O Dudu, que lembrando que vem de lesão, né? Uma grave lesão, perdeu espaço no time do Palmeiras, né? Ali tá mais lá por ser ídolo, tudo. Teve aquela questão com o Cruzeiro, não foi mais por questão de ídolo, né? Nem por questão de futebol, porque se fosse por futebol ele teria ido, né? Se não fosse tão ídolo assim deles. E no momento o Gabigol não está tão, né? Não tá, só tá Gabi, né? Só tá Gabriel, tá perdendo, tá faltando a parte de gols aí, né? Então não tem como chamar o cara no momento de Gabigol. Mas brincadeiras à parte, na sua opinião, vocês trocariam o Dudu pelo Gabriel, né? Pelo Gabigol ou não? Ou deixaria do jeito que tava, nada de trazer um cara como esse pra cá? Ou vocês trocariam? Né? Na sua opinião, deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. E também sobre o Flamengo hoje enfrentar o Juventude. O que é que vocês acharam aí, né? Sem Bruno Henrique.
O que é que vocês acharam aí dessas alterações do time do Flamengo, né? Do que o Tite falou, né? Do time do Tite, né? O Juventude, que é um carrasco do Flamengo, tá? Aí nos últimos jogos, que nem o pessoal da Placar falou, mas eu acredito que como o Flamengo tá vindo muito embalado, eu acredito que por mais que seja fora de casa, o Flamengo tem grandes chances de vitória, sim, para esse jogo. Na minha opinião, o Flamengo vence, né? Não vou citar placares, mas na minha opinião, o Flamengo vence aqui essa partida. Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem grandes chances de vitória? Se vocês têm algum palpite, algum placar, comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!